Olá, sejam bem-vindos a Doug News Expansão da Consciência. Meu nome é Douglas Allegrini, eu sou advogado criminalista, professor de língua portuguesa e um apaixonado pelo estudo do comportamento. Hoje o tema é jurídico. Nós vamos falar sobre o Decreto-Lei 3688 de 1941, que estatuiu a Lei das Contravenções Penais. Nós vamos falar sobre a importunação sossego alheio. O artigo 42 do caput diz assim: perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Inciso 1, com gritaria ou algazarra. Inciso 2, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais. 3, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 4, provocando ou não procurando impedir barulho provocado por animal de quem tem guarda. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. E uma multa, que está em réis, mas será convertida para atualização e correção monetária atuais, para que tenha eficiência. Vamos verificar aqui algo muito importante. A maior parte das pessoas entende que após as 22 horas que a lei do silêncio está em vigor. Entretanto, isso é uma falácia, é uma aberratio iuris, como nós diríamos no direito. Por quê? Porque a lei não estipula horário nem decibéis. Ela tem uma lacuna. Quando existe uma lacuna, uma obscuridade, uma omissão qualquer na legislação, em que o lado concreto para ser aplicado fica prejudicado, nós temos que nos socorrer de outras fontes do direito. Nesse caso, a fonte subsidiária será a jurisprudência, a decisão reiterada dos tribunais superiores. Então, a jurisprudência diz o seguinte: até 70 decibéis das 7 da manhã até as 22 horas. E depois das 22 horas, de 55 a 60 decibéis. Portanto, a lei do silêncio está em vigor durante o dia inteiro. As pessoas que comemoram aniversários, festas, durante o dia, à tarde, e que extrapolam o barulho, é muito grande, incomodando os vizinhos, elas estão tipificadas na legislação que eu citei. Portanto, poderão ser multadas. A primeira coisa que deve acontecer quando ocorrer esse tipo de problema é você entrar em contato com o morador que está ocasionando. Para isso, você deve dialogar com ele, conversar, explicar a situação, pedindo para que ele diminua o som, cesse a gritaria, a algazarra, a bagunça que está incomodando a todos. Até é interessante que você reúna alguns moradores que estão sendo incomodados por aquilo, a fim de ganhar mais, assim, ficar mais evidente que essa pessoa está causando um problema para todos, que ela precisa tomar uma providência, já que você está sendo um embaixador, um diplomata, na hora de pedir isso para ela. Entretanto, se ela não o fizer, ou então você não puder conversar com ela, em virtude dela ter um comportamento já conhecido de agressividade, ser uma pessoa difícil, então você deve chamar a polícia. A polícia se deslocará até o local, conversará com os indivíduos que lá estão, pedirá para que cesse o barulho, para que acabe com a bagunça, porque está incomodando aos demais. Se ele fizer isso, não há nenhum problema, está tudo resolvido. Entretanto, saindo a polícia e prosseguindo o problema, a polícia deve ser acionada novamente. Ela chegará lá, depois de ter advertido e não ter sido cumprida a advertência, poderá conduzi-lo à delegacia de polícia, bem como apreender os instrumentos ou a máquina, seja lá qual for o aparelho que está causando o problema, e levá-los para a delegacia, a fim de que seja lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, que é previsto na Lei 9.099 de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, o GCRIM, que é um rito sumário. As penas que vão de 1 a 4 anos não provocam a prisão de ninguém, certo? Embora haja a previsão de prisão simples, mas não vai ocorrer, porque, como eu disse, tem esse parâmetro legal, né? Então, a multa é a medida mais eficiente para resolver o problema. Outra coisa, condomínios. Condomínios, se houver um problema, você pode conversar com o morador. Entretanto, se esse morador se mostrar relutante ou for difícil também de conversar, você deve chamar o síndico e explicar para ele o que está acontecendo, e ele vai se dirigir até esse morador, vai explicar a ele que o condomínio tem regras, numa delas, com certeza, é o silêncio, e que se ele não observá-la, ele pode ser punido com uma multa. Então, esse é outro caso.
Veículos que têm um som muito alto, que ficam ali perturbando a paciência dos outros, inundando os ouvidos das pessoas que estão querendo descansar, dormir e tudo mais, essas pessoas terão uma multa de R$ 195,23. Uma coisa também, você pode ligar para o 156, que é um órgão específico para problemas de sonoridade. Quando houver qualquer transgressão, você pode entrar em contato com eles. Então, o artigo 1277 do Código Civil também tem restrições quanto a isso. O artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais também. Então você tem um suporte jurídico para poder se valer quando ocorrer esse tipo de problema. Obviamente, a Lei de Contravenções Penais é um delito de pequeno potencial ofensivo, mas nós temos que tomar cuidado, porque ele pode desencadear outros. Coloquemos aqui a situação de um baile funk, vamos dizer assim, embora não haja nenhum tipo de preconceito com relação ao estilo da música, mas poderia ser qualquer outro. Só estou citando esse porque é o mais colocado na mídia, mais conhecido. Então as pessoas se reúnem na rua e ali começa um som e acompanhado de bebidas alcoólicas, muitas vezes drogas, as pessoas perdem a linha, perdem o discernimento e começam a agir de forma animalesca, nem aí com os direitos daqueles que estão ali na vizinhança. E você é obrigado a ouvir incessantemente um som alto, pessoas rindo, gritando, dando gargalhadas, criando problemas, fazendo de tudo que vocês podem imaginar e sabem que acontece nesse tipo de evento. E não dá para você chegar, você está ali no prédio vizinho, descer do seu apartamento e ir lá na rua para conversar com o organizador do evento. Por quê? Porque ali provavelmente as pessoas já estão, digamos, alcoolizadas, já passaram da conta, drogadas, já estão fazendo confusão há bastante tempo. Nem a polícia consegue muitas vezes ter uma eficiência na abordagem, porque quando a polícia se aproxima, essas pessoas correm, vão embora, desaparecem, e não dá para fazer uma abordagem que seja realmente eficaz. E você chegar lá e simplesmente reclamar, pedir para que eles parem ou cessem aquilo, você sabe muito bem que provavelmente você vai ser agredido. No mínimo, você vai ser ofendido. E conforme for, a coisa pode descambar para um linchamento. Várias pessoas, o efeito manada, uma começa a querer já agredir, a outra também já compra a coisa, e quando vai ver, a situação saiu do controle e pode ocasionar até mesmo morte. Porque, por incrível que pareça, embora seja um delito de pequeno potencial ofensivo, mas pode desencadear outros delitos de muito maior gravidade se você for lá reclamar. Existe a retaliação. Nesses ambientes, o crime organizado tem interesse em que as pessoas se reúnam e que consumam drogas. E eles são aqueles que fornecem. Portanto, não é simplesmente você acabar com a perturbação que o barulho está causando. É você comprar uma briga com pessoas que são perigosas. E as retaliações podem ser severas e covardes. Portanto, é chamar a polícia. Mas, como eu disse, a polícia vai até lá e provavelmente essa festa vai prosseguir. Não existe uma medida eficiente para poder fazer com que aquilo fique estagnado, parado. Lamentavelmente, é assim que funcionam as coisas. Outra coisa muito comum é o barulho de cachorro. Cachorro que late ininterruptamente, incomodando de forma severa a todos os vizinhos. Sobretudo aqueles que têm criança pequena, nenenzinho, coisa do tipo. Ou então um trabalhador que durante o dia trabalha, fica em casa descansando, porque à noite é um vigilante, é um segurança, é alguém que trabalha numa casa noturna. Outra coisa, casas noturnas que não têm acústica, proteção acústica, também tem que se adequar às normas do silêncio. Casas de shows, bares, lugares assim também tem, danceterias, tem que observar a lei do silêncio, sob pena de multa, interdição e todas as demais coisas administrativas que a lei prevê. Se não a norma da lei de legislação que eu citei, mas normas que a própria prefeitura, com o princípio da discricionariedade, que é a oportunidade e conveniência, colocam. Cada prefeitura tem a sua. Portanto, a lei do silêncio está em vigor e deve ser observada por todos. Então, desmitificada a questão das 22 horas, ou seja, a lei está em vigor durante o dia inteiro, é isso que eu tenho a dizer hoje a vocês, de forma prática, como agir quando a perturbação do sossego alheio vier a incomodá-las.
a essas pessoas às quais eu estou me dirigindo agora, a você que está me assistindo. Então é isso. Aproveito para pedir para que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e deixem um like, para que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho e usufruir das dicas práticas que nós damos aqui. Aqui não é só teoria, não. Aqui nós sempre explicamos como agir, a forma prática de cada coisa que nós expandimos a consciência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.